dia então da Escola Bíblica Dominical, e eu quero falar a respeito da Bíblia, não propriamente do ministério da Escola Bíblica. Eu quero citar também isso durante a jornada, mas antes de começar a pregar, eu preciso explicar que hoje eu farei uma outra abordagem, uma outra forma. Os irmãos estão acostumados a me acompanhar, eu leio o texto e prego sempre, quase que exclusivamente de forma expositiva. Eu leio o texto, explico o texto e depois eu aplico o texto. Hoje eu leio o texto, vou sair do texto, vou fazer uma viagem pelo Antigo Testamento, citando alguns temas centrais da Palavra de Deus, depois eu volto para fazer as aplicações. Então, se você me acompanha sempre, você vai falar assim: olha, está meio diferente. Então, já estou te avisando que será um pouco diferente mesmo, tá bom? Então, eu estou com você aí no texto de Lucas. Abra aí comigo, texto de Lucas, final do texto de Lucas, capítulo 24. O nosso tema hoje é a palavra que arde em nosso coração. Dá uma olhadinha aí comigo, Lucas, capítulo 24. De 13 até o 34. É um texto um pouco longo, mas nós precisaremos entender aí o contexto, tá bom? Diz assim o texto sagrado: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto vocês estão caminhando? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e diante de todo o povo, mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que ele fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver o que de fato estava acontecendo, e tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos! Como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde, Senhor. E Jesus foi para a casa deles com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
E mais uma vez, estamos reunidos como povo, como rebanho, e a nossa oração é que o Senhor fale conosco. Ó Deus, nós queremos ouvir tão somente a Tua voz. A Tua palavra é poderosa, a Tua palavra transforma vidas, e a Tua palavra, Deus, é o guia para a nossa eternidade. Permita, Deus, que essa palavra, lida, estudada, explicada durante tanto tempo, venha falar mais uma vez em nosso coração. Que ela continue sendo a base da nossa história, da nossa igreja, da nossa denominação. Que a Bíblia continue sendo, Pai, o nosso referencial, a nossa única regra de fé, de prática e de conduta. Que tudo aquilo que nós precisarmos nessa vida, busquemos na Tua palavra. E por isso, Pai, nós nos reunimos nessa manhã e durante todos os outros domingos, como povo do Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Nos conduza à perfeição de Cristo Jesus. Dê a nós, ó Deus, a mente de Cristo e nos ensine por meio desse texto. Eu oro agradecido, Senhor, em Jesus, por amor de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Uma palavra que arde, uma palavra que queima o coração. Não sei se você já teve alguma experiência de ter o seu coração queimando por alguma coisa, por alguma emoção, ou até mesmo por um problema de saúde. Em alguns momentos nosso coração fica apertado. E quando nós temos um encontro com Jesus, essa palavra queima, o Espírito Santo queima o nosso coração com essa palavra. E alguns anos atrás, eu tive uma experiência de conversar com o meu avô. Na realidade, o avô da Natália, eu fui adotado. Ele falava que eu era o neto agregado dele. E no seu auge lá dos seus 90 anos, conversando com ele, e ele tinha tido naquela semana um infarto, e ele não conseguia falar meu nome, Jefferson, ele chamava eu de Gerson. Ninguém nunca mais chamou de Gerson. E aí então o vô estava deitado no seu sofá, Natália e eu chegamos, falei: "Ei, vô, tudo bem?" Falei: tudo bem, agora estou bem. Mas Gerson, queimou meu coração. Foi uma dor assim insuportável, uma dor assim dilacerante, um negócio que eu nunca senti. Como assim? Queimava, até que eu dei um grito, liguei para não sei quem, alguém me buscou, levou no hospital, e aí deram medicamento e eu melhorei. E aí então, eu na minha ignorância, falei: "Vô, então foi a maior sensação dentro do seu peito, assim, que queimou o seu peito?" E aí ele para. Ele se levanta do sofá com a sua bengala. "Gerson, deixa eu explicar um negócio para você. Essa queimação dentro do peito foi problema de saúde. Mas sabe o dia que meu coração queimou mesmo? Pois não, vô. Foi no dia que eu entendi a palavra de Deus. Aquele dia meu coração queimou. Aquele dia eu vi o meu pecado. Naquele dia eu entendi a história da salvação. Foi nesse dia. E eu vou guardar esse dia." E eu falei: "Então, e esse dia do infarto?" "Não, isso aqui foi só físico, clínico. Tomei o medicamento e passou." "Pois não. E essa sensação de teu coração queimando pela palavra?" Eu falei: "Não, isso daí eu sinto todo dia quando eu leio a Bíblia." É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Será que nós temos o nosso coração queimando de desejo de aprender mais da Bíblia? Será que a Bíblia ainda fala ao nosso coração? Porque o que nós temos visto e ouvido são ventos, mais ventos doutrinários, dizendo que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, que a Bíblia agora se tornou um livro falível, que a Bíblia tem erros,
Me lembro ainda na década de 80, a Bíblia tinha razão. Tinha alguns livros que ficavam recontando como a Bíblia tinha razão, mostrando alguns fundamentos arqueológicos, históricos. E nós, como cristãos, precisamos lembrar que o nosso lema de fé é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que nós praticamos? Aquilo que está na Bíblia. Então não é o que eu quero, o que você quer, do jeito que eu quero. Não, é aquilo que está na Bíblia. E aí as pessoas hoje gostam de ter opiniões. De tudo e sobre todos os assuntos elas querem ter opiniões. E o que a Bíblia tem a ver com as opiniões humanas? Nada, a Bíblia passa por cima. Eu tenho uma opinião contrária da Bíblia, não está nem aí, passa por cima. A Bíblia é falível. Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Os livros de histórias poderão ficar obsoletos, mas a Bíblia sempre será a palavra de Deus e sempre produzirá fé nos corações daqueles que ouvem. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É essa palavra que transforma. Eu fui transformado por essa palavra, e você? Glória a Deus por isso. Qual que é o lema da igreja? Qual que é a mensagem da igreja? Precisamos inventar a roda? Ou precisamos apenas e tão somente ensinar o que está na palavra de Deus? A Bíblia é suficiente para nós, e por isso nós não precisamos acrescentar nada além da Bíblia. Já diziam os nossos professores lá no seminário, o pastor Isaltino, o pastor Júlio, falou assim: você tem a vida inteira para pregar. E a vida inteira você prega o quê? A Bíblia. A Bíblia, somente a Bíblia. E a Bíblia tem resposta para tudo. E a Bíblia vai nos norteando em todos os assuntos. E a Bíblia é para nós palavra de Deus. Infelizmente, em alguns círculos, a Bíblia hoje é colocada de lado. E às vezes cita-se alguns versículos. Enquanto para nós a Bíblia é a base sobre a qual nós lançamos todo o nosso fundamento de pregação, de convivência comunitária e também de ensino da palavra de Deus. Eu não quero saber opiniões. É que nem hoje, por exemplo, não sei se você também está saturado de jornalistas. Eu gosto, estudei um pouco de jornalismo. A gente quer notícia, a gente não quer a opinião do jornalista sobre a notícia, a gente quer notícia. E o que acontece hoje é que muita gente falando em nome da Bíblia fica dando opinião. A gente não quer opiniões, a gente quer saber o que a Bíblia diz, qual que é a diretriz bíblica, o que a Bíblia nos ensina a ponto de transformar a nossa existência e de mudar o curso da nossa história. Essa palavra que queima, essa palavra que quando nós estamos lendo, a gente sente o Espírito Santo falando conosco, porque foi o Espírito Santo que inspirou essa palavra. Então nós não precisamos buscar revelações diferentes, outras mandingas evangélicas. Não, a gente só precisa da Bíblia. Qual que é o pré-requisito para você fazer parte da Igreja Batista Nova Canaã? Você precisa crer na onde? Na Bíblia. Pastor, qual que é o roteiro nosso em termos de igreja? Está na Bíblia. Qual que é o nosso cardápio? Está na Bíblia. Tem nada novo, mas essa palavra que para muitos, entre aspas, é antiga, continua fazendo novos adeptos, transformando criaturas em filhos de Deus, porque ela transforma. E algumas pessoas conhecem muito, de verdade, sabem muito da Bíblia, mas deixam pouco espaço para a Bíblia transformar a nossa existência. Nós precisamos não apenas ser informados da Bíblia, mas nós precisamos deixar com que a Bíblia transforme o nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que, lendo um texto bíblico, viu que precisava de mudança numa determinada área? Quem? Aí naquele dia que você está triste, você pega Paulo, e Paulo fala assim para você: alegrai-vos sempre. Aí você está meio ansioso, e você abre Pedro e fala assim: olha, lançai sobre ele toda a vossa. Aí você está naquele dia meio emocionalmente abalado, você abre João 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas pelo nome.
Aí vem uma informação de que o mundo pode ser criado assim, não sei o que, você abre Gênesis 1:1. No princípio. Quem fez a trilha lá na Fazenda Ipanema, ouviu do monitor lá do... Como chama, não é monitor que fala, é? Do guia. E o guia confessou o nome do Senhor, e o guia falou o seguinte: tudo isso aqui criado por Deus, essa natureza linda, não pode ter sido obra do acaso. Tem alguém por detrás, e esse alguém é Deus. Está na Bíblia. Aí você tem problemas ou dificuldades para criar filhos, e quem não tem, você precisa ler o quê? Provérbios. Você está com um problema na sua sexualidade, você tem o livro de Cantares. Vai dar uma olhada lá no Cantares. Lembra aquela mensagem que o pastor Ju trouxe aqui para nós? O beijo suave, carinhoso. Não sabe lidar com as suas pessoas ou com as pessoas da sua família? Peça a Deus sabedoria. Está com medo do futuro? Já diria Billy Graham, leia a última página de Apocalipse. Eu gosto daquela frase de Billy Graham: eu li a última página da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, e capítulo 22 de Apocalipse diz que tudo vai terminar bem. Glória a Deus por isso. Jesus é vitorioso. Mas nós nos esquecemos, por exemplo, de algumas figuras que a Bíblia mostra para nós sobre ela mesma. Por exemplo, a palavra do Senhor é mel. Ela adoça. Adoça ou não adoça? É bom. Quando você está com um pouquinho de gripe, garganta raspando, que nem eu estava pela manhã, a primeira coisa que o médico fala é o seguinte: põe um pouquinho de mel e pinga um pouquinho de limão. Essa combinação é perfeita. E a palavra de Deus é mel. Ela traz sabor. Ela também é semente. E ela foi semeada em vários corações. Ela foi semeada no meu, no seu coração e frutificou. A Bíblia é semente. E por isso a gente vai lançando as sementes. Por isso a gente vai compartilhando as sementes. A palavra também é fogo que queima. Queima. Ela também é martelo. Até esses dias eu achei engraçado, o Timóteo falou assim: pai, por que na igreja a gente fala de pregação? Eu falei: pregação tem a ver com prego, com martelo e tal. Eu expliquei para ele a etimologia. Aí ele falou assim: mas eu não estou entendendo. Até que um dia eu peguei a expressão lá e falei assim: mas a Bíblia também é martelo, filho. Eu falei: é verdade. Outro dia a tia Kátia, ela falou de você, viu, Kátia? Ela falou: a tia Kátia deu uma aula para nós lá, pai, não foi fácil, parecia que ela estava batendo na nossa cabeça, hein? Eu falei: é, meu filho, é assim mesmo. Dá vontade às vezes de bater um pouco mais forte, né, cara? Para entrar dentro da cabeça. Mas isso não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. Mas ela é martelo. E às vezes você vem para o culto pensando que o seu ego será massageado, e naquele dia o Espírito Santo pega o pregador e fala assim: gente, hoje não vai ser só consolo não, hoje vai ser pregação da ressurreição, para tirar toda a vaidade do seu coração. É prego. Ela também é espada. Para quem serve a espada, gente? Ela fere. Mas essa espada de Deus, escrita lá em Hebreus, essa espada que entra cortando e sai cicatrizando. Ela fere. E aí eu gosto do Agostinho, no início da história da igreja, quando ele fala o seguinte: o Senhor me feriu com a tua palavra e por isso eu te amei. Sabe quando a palavra fere? Quando o Espírito Santo fala para nós assim: nós somos pecadores, você não vale nada, mas Deus te ama. Você não tem nenhuma virtude, mas Deus te ama. É a palavra. E a gente pensa que isso está no Antigo Testamento. E vem Paulo e vai falar o seguinte para nós: todos... Eu vou falar de novo, vocês estão acordados? Todos pecaram. Não tem um justo sequer. Não, pastor, que você não me conhece, você não sabe as minhas qualidades morais, você não sabe como que eu sou um bom sorocabano. E daí, diante de Deus, a sua justiça é nula, e você precisa da graça de Deus. Mas ela precisa ferir, ela precisa machucar, para depois ela curar. É espada.
Tem jeito. Ninguém usa a espada para fazer um trabalho artesanal. Imaginemos, os irmãos aqui da construção pegam uma espada para fazer um acabamento na parede. Não, espada tem um objetivo. Espada fere o pecador, mostra que ele não é nada e que ele precisa da graça de Deus. Gosto de lembrar, por exemplo, que a palavra é luz para os nossos caminhos. Quem aqui já andou em sítio, fazenda, lugares escuros? Quem aqui? Do campo. Eu tive esse privilégio. Naquela época, a Adriana vai dar risada. Naquela época lá em 80, Adriana, da nossa época, hein? Nossa época. O meu avô tinha uma lanterna, sempre fui apaixonado por lanterna, da Rayovac, cromada. Quem lembra disso aí? Ô, Valneide, sua irmã está dando risada, ela se entregou, hein? Ela se entregou. E eram aquelas 3 pilhas grandonas, que naquela época era caro toda a vida. E às vezes meu avô falava assim: vamos passear ali no rastro ali do boi. E na minha concepção, de gente da cidade, pai, vô, acende a droga da lanterna e deixa ligado esse trem aí. Aí meu avô falou: não, filho, gasta pilha. Eu falei: como assim? Onde a gente está vendo aqui que a lua está iluminando, a gente não precisa, aqui tem claridade, mas quando chegar num lugar mais escuro, a gente acende. Eu falei: como assim? E foi com meu avô que eu aprendi: lâmpada para os meus. Aí você vai iluminando passo a passo para você não cair na escuridão. E a Bíblia é essa luz sobre os nossos passos nessa sociedade em trevas. Sem a palavra de Deus você vai cair, você vai se perder, e por isso nós valorizamos sempre a palavra de Deus. A cada dia você aprende uma porção da palavra de Deus, a cada domingo você vai recebendo mais e mais da palavra de Deus. E aí, então, conversando com a minha nutricionista, ela falou assim: como anda a sua dieta? Essa semana não passei muito bem, mandei mensagem para ela. Primeira pergunta que ela fez para mim foi o seguinte: como anda a sua dieta? O Adão que está dentro de mim, o que vocês acham? O Adão: não, estou fazendo tudo certinho. Imagina, estou um bom menino, vou ganhar até uma estrelinha aí na ficha. Aí eu falei assim: não, e a nova criatura? Eu falei: doutora, a senhora falou que eu podia comer um pouquinho de glúten, mas teve umas festas aí na igreja. Eu exagerei. Ela falou: será que furou alguma coisa na sua dieta aí? De leite? Eu falei: provavelmente. Na quarta-feira eu passei muito mal depois do culto. Os meninos, né, Rafael, segurou aí e tal, Natália. Foi difícil. Ela falou: então, volte a comer bem. Fale com a sua médica sobre o medicamento e eu quero te ver bem. E aí então eu falei para minha senhora é Natália, né? Minha senhora, vamos lá fazer a comida, voltar um pouquinho no padrãozinho. Aí está lá a Natália picando, fazendo a refoga, e eu só olhando. Eu falei assim: da mesma maneira que a Natália está ali cuidando dos ingredientes para eu ter uma boa saúde, o Espírito Santo de Deus vai nutrindo a igreja domingo após domingo, cada encontro após cada encontro, para que você, como rebanho de Deus, tenha uma boa saúde. E o problema é que às vezes a gente não lembra aquilo que a gente comeu, e a gente é ingrato. Por exemplo, acho que eu já fiz isso. Você lembra aqui que você comeu quinta-feira da semana passada? Vai. Alfredo, não olha bravo para mim assim não, Alfredo. Fico com medo. A Maria que está fazendo aniversário hoje. Maria, o que você comeu no feriadão agora? Sexta-feira. Lembrou. Então você não serve. A gente às vezes não lembra o que a gente comeu, mas a gente precisa entender que aquele alimento nutriu a nossa vida para a gente estar aqui hoje.
Qual foi o sermão que eu preguei no dia 10/12 de 2019? Você não precisa lembrar. Mas você precisa lembrar que aquilo lá foi nutrição, alimento para você. Louvado seja Deus por isso. Esses dois amigos aqui a caminho de Emaús, eles conheciam a Bíblia, conheciam algumas informações, estiveram, provavelmente pelo que eles contam, com Jesus, sabiam de tudo aquilo que estava acontecendo, mas não tinham entendido. Eles tinham outras visões, e talvez aqui, pela minha leitura, outras opiniões. Por exemplo, eles ainda estavam contaminados com aquela ideia de que Jesus reinaria de uma maneira política. Nós aguardávamos alguém que viria reinar sobre Israel e que expulsaria o Império Romano. Nós queríamos um outro tipo de reinado. Não esse Messias sofredor, não esse Messias que vai para a cruz, não esse Messias que é apanhado aí no Getsemane. Não, a gente não queria isso. A gente queria um guerreiro político, alguém forte, alguém que enfrentasse tudo e todos e restaurasse o trono de Davi, a realeza. Não esse tipo de rei. E aí então Jesus vai caminhando com eles. E aí eu fico imaginando Jesus colocando em prática aquele versículo quando ele diz que nós precisamos caminhar 2, 3 milhas. E Jesus caminha. Segundo o texto, ele caminha o dia inteiro. E eles estão com os olhos como que se tivessem impedidos e não conseguem visualizar que era Jesus. Até aquele momento em que eles entram na casa, eu já preguei sobre isso, né? E tem aquela expressão maravilhosa: Senhor, não vai embora não, fica com a gente, fica conosco. Lembrei até do Luiz de Carvalho. Quem lembra do Luiz de Carvalho? Cantando, hein? Nossa, minha mãe cantava aquele hino, hein? No LP ainda, né? Era LP, hein? Fica conosco, Senhor, não vai embora não, já se faz tarde. Não vai embora da minha vida, Senhor, fica na minha vida, fica na minha história. Quando ele abre, quando ele pega o pão, ele partilha o pão, caem as vendas dos olhos. E a expressão que eu quero cunhar nessa manhã é o seguinte: não nos ardia o peito enquanto ele falava com a gente. E a minha pergunta é: o que ele falava que ardia o peito desses dois homens? Senão os profetas e tudo aquilo que estava na lei. E quantas vezes nós deixamos de lado o Antigo Testamento pensando que o Antigo Testamento não está falando de Jesus. Agora, desde Gênesis até o início de Mateus, tudo apontando para Jesus. Os sacrifícios para Jesus, os salmos para Jesus. E aí temos no centro da história, como diria Paulo, na plenitude dos tempos, a pessoa de Jesus revelando, ou como disse João, escancarando o amor de Deus, manifestando graça e verdade a todos os pecadores. É essa palavra que arde o nosso peito, é essa palavra que invade o nosso coração, e a gente fala assim: de fato eu sou pecador, de fato eu não mereço nada, mas de fato Deus me ama, Deus enviou seu Filho Jesus para me salvar. E que essa palavra arda em nosso peito, que seu coração queime todas as vezes que você ouvir e aprender a palavra de Deus. Que o seu coração, eu diria, viva em chamas. Dia desses eu brinquei e encerro a minha fala com uma pessoa e falei assim, ela falou para mim: hoje eu amanheci com uma dor. Eu falei: dor na onde? A dor aqui e tal, não sei o que. Ela virou para mim e falou assim: pastor, eu não vou falar a idade, tá? Depois de tanto tempo, ela falou a idade dela, quando a gente acorda sem nenhuma dor, é preocupante. Eu não sei se eu acordei ou se eu morri. Eu falei: sério? Eu falei: é. Você não tem? Eu falei: de vez em quando, mesmo com dor nas costas, de vez em quando. Então, é que você está no meio do caminho. Quando você tiver a minha idade, você vai ver que você acorda com dor. Eu falei: é. Eu falei: você me deu uma chave para eu fazer uma aplicação um dia na igreja. Eu falei: sério? Se um dia você lê a Bíblia e não sente seu coração queimando, eu não sei se você é cristão. Se essa palavra não queima,
se essa palavra não ferve no seu coração, se essa palavra não exige mudança, transformação, eu não sei se você é crente. Eu não sei se ainda seus olhos estão vendados, mas se seus olhos já foram completamente desimpedidos para você ver a luz do Evangelho, que essa palavra queime, aqueça o seu coração nos dias frios. O inverno está chegando, e os invernos da vida também chegam, e que essa palavra aqueça o seu coração. No dia da tristeza, que ela aqueça. Que ela queima também os pecados. Queima, Senhor, queima os pecados. Que o Espírito Santo fale para mim e para você aquilo que não agrada a Deus. E que o nosso padrão seja buscar a mente de Cristo Jesus. E o que Jesus pensava? O que Jesus lia? O que ele leu quando ele entrou na sinagoga? Senão a palavra de Isaías, dizendo que ele foi transpassado e que por conta das suas feridas nós temos hoje a paz. Sinta o amor de Deus e deixe Deus aquecer o seu coração. E aí, cada manhã de domingo, você vai falar assim: ah, eu tenho compromisso religioso. Não, eu vou para a igreja, vou para a minha igreja, vou rever os meus irmãos, e juntos nós ouviremos a voz do Espírito Santo de Deus. Se um dia eu ou qualquer outra pessoa que assumir esse púlpito não pregar esse livro, vocês têm a obrigação de falar assim: nós não queremos te ouvir, pregador, se você não for ensinar para nós a palavra de Deus. Que essa palavra continue a queimar em nossos corações. Amém. Amém. Vamos cantar a Deus.